O Palmeiras segue investindo forte no mercado da bola. O clube está muito perto de contratar o atacante Paulinho, do Atlético Mineiros. Opa, Atlético Mineiros é ótimo, do Galos, nos plurauses. A negociação envolve uma quantia em dinheiro e os dois jogadores enviados ao Galo também. Caso se confirme, a contratação de Paulinho vai ser a segunda maior da história do futebol brasileiro, perdendo apenas para Almada, que foi contratado pelo Botafogo por 137 milhões de reais. Além disso, o clube negocia com o meia Andreas Pereira, ex-Flamengo, e também anunciou hoje o atacante Facundo Torres. Estão comigo Alicia Klein e Rodrigo Matos. Muito bem-vindos. Boa noite já para vocês em São Paulo com chuva, no Rio de Janeiro com chuva também, então estamos todos debaixo de chuva. Não sei, acho que a Alice está em Brasília, então em Brasília, acho que em Brasília não chove, né? Porque é difícil chover por aí, né, Alice? Boa noite para você, nos conte sobre a chuva, sobre o clima e sobre também essas movimentações aí do Palmeiras. Boa noite, Diego, Rodrigo, todo mundo que está com a gente. Brasília tem duas temporadas no ano, né? Uma que chove todo dia e uma que não chove dia nenhum. Estamos na que chove, mas por enquanto aqui tá tudo tranquilo. O Palmeiras fazendo uma coisa que não costuma fazer tão frequentemente, né? Que é colocar a mão no bolso e fazer investimentos altos, trazer jogador de peso, né? O Paulinho é uma contratação um pouquinho fora do estilo que o Palmeiras do Anderson Barros e da Leila tem, né, tem costumado fazer, mas que agrada muito a torcida, né? Aquela reclamação que vinha acontecendo de a Leila num contrato, o Barros num contrato, o Palmeiras precisa se reforçar para o Mundial, agora vai se arrefecendo diante da contratação de um nome como o Paulinho, né? Tem um ponto de interrogação em relação à qualidade, né? Como ele vai chegar, porque o Paulinho passou o segundo semestre jogando lesionado, passou por uma cirurgia, então deve voltar lá para março. Então fica essa expectativa de como ele vai estar, mas sem dúvida é uma contratação muito interessante. O Palmeiras vai se reforçando por enquanto, né, com nomes fortes aí, além do anúncio do Facundo, com esse possível anúncio do Paulinho. Se reforçando bastante ofensivamente, né? O Palmeiras, apesar de ter tido o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, foi bastante questionado e bastante criticado do ponto de vista ofensivo, e vem aí outros nomes ainda, mas o Paulinho certamente é um nome que traz bastante alegria para a torcida, e o Andreas Pereira fez a alegria da internet hoje, né, com todos os memes, já chega ídolo por causa daquele lance que resultou no gol do Deivinho na final contra o Flamengo, em que o Palmeiras conquistou a sua terceira Libertadores. Então, Andreas Pereira, além da qualidade, já chega aí com o carinho da torcida do Palmeiras. Ô, Rodrigo, e aí, seria uma boa contratação, Andreas Pereira? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Alícia. Seria, tem que ver o valor, né, Diego? Porque, assim, tem uma diferença entre o Paulinho e o André, que o André está jogando na Premier League, né? No Fulham, e não é que ele está jogando mal, né? Ele saiu do Flamengo por conta daquele lance na final da Libertadores, acabou sendo muito pressionado. O Flamengo não comprou ele por 10 milhões de euros. Você vê que hoje o Fulham está pedindo ali coisa muito mais alta do que esse valor, né? E aí, na época, por pressão da torcida, o Flamengo não fez essa compra, que na época ele era do Manchester United, e hoje certamente ele custaria mais caro. Então, um jogador muito caro, tem que ver se aí o Palmeiras vai querer bancar esse valor, que deve ser maior até do que o Paulinho. Quanto ao Paulinho, é uma ótima contratação. A gente, às vezes, tem uma coisa de falar no futebol, os dirigentes falam muito de você comprar gols, né? O Paulinho é um jogador que tem, na temporada, no futebol brasileiro, 50 gols nas últimas 2 temporadas. Não é exatamente 50, é um pouquinho mais, vai, mas é um jogador que tem 25 gols por temporada. É um número muito alto. Então, por esse tipo de jogador, você paga muito mesmo. E eu tenho uma tese que jogador geral acima de 10 milhões de euros é difícil errar, viu? É assim, quando o clube consegue, põe a mão no bolso e tira e compra por mais de 10 milhões de euros, em geral o jogador é bom o suficiente para ele vai dar certo. E eu acho que é o caso do Paulinho, um jogador testado no Brasil. O Facundo a gente vai ter que ver, porque eu confesso que não vi ainda. Obviamente que ele vem com credenciais, mas era o reforço para o centroavante que o Palmeiras tanto quer, né? Mas, de fato, é um investimento alto. Mas o Palmeiras tem esse dinheiro, arrecadou 440 milhões de reais só em venda de jogador esse ano, e ainda tem a venda do Estevão, que só entra no ano que vem. Então, aí por aí você vê que tem uma geração de caixa extra do que o clube gera normalmente, é daí que está saindo esse dinheiro para a compra desses jogadores. Sobre dinheiro, Alicia,
esse dinheirão, né? A gente está falando aqui de cifras milionárias e tal. Palmeiras, como é que você vê, né, esse investimento alto em elenco? É claro que por um lado é interessante, né, o reforço, mas, enfim, o custo-benefício também. Eu tô com o Rodrigo nesse ponto, né? O custo-benefício, nesse caso, tem tudo para se apresentar dentro de campo. Claro que no futebol tem o fator físico, né? Você pode pegar um jogador que tem todo o potencial, um jogador que a gente sabe que tem o talento, que entrega os gols, como o Rodrigo falou, entrega as assistências, é um cara muito bom de grupo, e ele sofreu uma lesão e você não conseguir colher os frutos dentro de campo. Mas o Palmeiras é um dos poucos times no Brasil sanado financeiramente, saudável financeiramente, com a capacidade de investir. E se viu no ano passado precisando rivalizar não só com o Flamengo, com o próprio Atlético Mineiro, que acabou mal a temporada, mas montou um time caro e teve em 2 finais, também com a força do Botafogo. Então o Palmeiras sabe que para brigar por grandes títulos, para, né, fazer bonito no Super Mundial, pelo menos, né, não fazer feio no Super Mundial, o Palmeiras vai precisar se reforçar. E ao contrário de outras equipes, o Palmeiras não pode dizer que não tem dinheiro, porque tem. Né? Teve a venda do Endrick e a venda do Estevão, melhoraram significativamente o caixa do Palmeiras. Tem outras joias da base subindo, outras promessas que podem aí ajudar a fortalecer ainda mais o caixa. O Palmeiras, com mudança de patrocínio, também vai aumentar a sua arrecadação. Então, é um time que, assim, precisa mostrar para a torcida, né, como vai investir esse dinheiro. E até o momento, né, claro, essas contratações precisam se confirmar, por enquanto só o Facundo foi anunciado, mas elas vão nessa direção. E aí é engraçado ver como muda a temperatura da torcida muito rápido, viu, Diego? Porque assim, o pessoal já estava revoltado. Ah, mais um ano que não vai contratar ninguém. Os bagres, aqueles, contratou e não deu certo. Aí tem todos os apelidos já para aqueles que vieram e não deram certo e tal. Aí, de repente, surge um nome como o Paulinho, já está todo mundo cheio de amor e tal. E é uma troca que parece boa, né? O Gabriel Menino parece ter se empolgado com o projeto do Atlético Mineiro, porque talvez tenha chance de jogar mais do que joga hoje no Palmeiras. Então, e o Galo tem aí também questões financeiras para resolver, especialmente porque ficou fora da Libertadores do ano que vem. Então, parece ser um bom negócio para todo mundo, né? Um dinheiro forte entrando para o Galo e o Palmeiras se reforçando com um jogador da qualidade do Paulinho. E o Palmeiras que tem dinheiro, né? Ao contrário de outros clubes que gastam e a gente não sabe como. No caso do Palmeiras, né, tem dinheiro para fazer essas despesas. Como a gente vê aí na rede... a torcida do Galo, né, Alicia? Que está bem brava, né, digamos assim. Né? Ah, sim. Estou pensando do ponto de vista do clube que vai receber o dinheiro. Clube, o clube não tem dinheiro, de fato. Vendeu essa ilusão de que era um clube rico quando foi vendido para os Menin, né? A gente apontava que tinha um monte de dívida e tal. Mas eles venderam essa ilusão como investimento em um determinado período. Hoje está tendo que se pagar as contas e está perdendo um jogador que é importantíssimo para o clube. Verdade. O que explica essa mudança de postura do Palmeiras, Rodrigo? Para ti também tem a ver com esse super mundial que está aí chegando, né? Com um redesenho do Mundial de Clubes? Não, eu acho que porque tem dinheiro mesmo, Diego. Porque antes não tinha essa sobra. Vendeu 2 jogadores caríssimos. O Estevão, que o dinheiro vai entrar ainda agora, e o Endrick, que entrou esse ano 440 milhões só em venda de jogador nesse ano. Agora, e ainda vai ter o Estevão. Porque não foi só o Estevão e o Endrick. Teve o Luiz Guilherme, que foi 20 milhões de euros. Teve o Arthur, que saiu para a Rússia também, bem caro. Então, você tem dinheiro em caixa, você começa a investir. Já tinha tido uma postura mais ousada ali na janela do meio do ano, quando contratou o Maurício, enfim, trouxe alguns jogadores que já estavam um pouco fora daquela escorpião no bolso, né, que era o anterior da Leila e do Anderson Barros. Então, eu acho que é ter dinheiro. O clube tem feito de uma forma responsável. E agora está tendo dinheiro, coloca. Tem clube aí que contrata sem ter dinheiro. O Palmeiras esperou ter dinheiro. É isso. Rodrigo, para ti também, ia perguntar sobre o Dudu. Ouvi aqui a Alicia ontem. O Dudu tá indo embora e tal, num contexto meio esquisito, né? Como é que você vê também essa saída do Palmeiras? Eu acho que faz sentido a saída para o Palmeiras, porque ele não cabia, talvez, mais na montagem do time. Achei que a saída foi meio melancólica, a forma como se deu. A gente já falou aqui um pouco
da impossibilidade daquela festa no último negócio, mas acabou sendo meio melancólica. Aí teve uma festa de organizada, que aí ia ser um problema para ele, porque ele ia sair daqui de uma organizada do Palmeiras para uma organizada do Cruzeiro, que ambas estão numa guerra, né? Que, como já vimos aí, inclusive com investigação de homicídio. Ele acaba ficando numa situação complicada, então acabou sendo melancólico, mas sob o ponto de vista esportivo faz sentido a saída do Palmeiras. Agora vamos ver como vai ser o rendimento do Dudu no Cruzeiro com esse ataque, possivelmente com o Gabigol, né, se for confirmado. Curioso para ver, porque eram jogadores que estão em baixa há algum tempo, né? Vamos ver, futebol eles têm no passado, vamos ver se eles vão recuperar o futebol que eles têm para o futuro. E se o Palmeiras está de olho em alguns jogadores, tem gente de olho